Olá, bom dia a todos, bom dia alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, tá muito frio, né? Mas vamos dar continuidade às atividades. Bom, essa será a última atividade durante esse período de junho, né? E iremos entrar de férias. Então nós iremos finalizar esse caderno base 3 após ao retorno das aulas, ok? Então, a última atividade de hoje é o pulo do gato. Então, resolvi gravar esse vídeo para explicar alguns pontos. Eu percebi que nas atividades nós temos várias questões relacionadas à coesão referencial. Nós já estudamos esse assunto sobre coesão referencial. Vou postar o vídeo novamente que eu gravei sobre coesão referencial no meu canal do YouTube. O que seria essa coesão, professor referencial? É quando uma palavra ela se refere a uma outra no texto. E normalmente a coesão referencial ela se utiliza dos pronomes, ok? Vamos dar uma lida no texto e eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Eu vou ler aqui no computador que fica melhor para que eu possa visualizar as letras, ok? Vamos lá. O pulo do gato. O grande perigo do jornalista que começa é de cair na presunção sociológica. É claro que, tratando da sociedade, o jornalismo é também um pouco de sociologia, mas a sociologia deve ir para o lugar próprio. Os artigos elaborados com mais tempo, editoriais e tópicos, e bem dirigida em um texto fluido, a reportagem. Jornalismo é a razão e emoção. O texto apenas racional é frio e só comunica aos que encontrem diretamente interessados no assunto. O texto deve saber dosar emoção e razão e é nesse equilíbrio que está o chamado pulo do gato. Muitos jornalistas acreditam que adjetivo emociona. Enganam-se. Quanto mais despida uma frase, mais cortante o seu efeito. Vamos ver aqui uma parte de uma reportagem. Amolou o machado, preparou um toco para servir de cepo, chamou o menino, amarrou-lhe as mãos, fez-lhe um sinal para que ficasse calado, e rachou o seu corpo em 7 pedaços. O menino P., de 5 anos, não era seu filho, e F. descobrira isso poucos minutos antes, quando discutia com a mulher. Leads, como são sempre possíveis na reportagem de polícia. Não necessitam de adjetivos. As tragédias, como os cantores famosos, dispensam apresentações. Então aqui tem uma parte que relata sobre uma tragédia aí, né, pessoal? Enfim, aqui nós temos a palavra lead, que é uma palavra inglesa usada no jornalismo para indicar um pequeno texto de apresentação de um texto maior. Ok? Vamos às atividades. Olha só na questão 23, na A. Qual é o antecedente a que se refere o pronome relativo que na linha 1? Nós já estudamos sobre o pronome relativo que a palavra que, normalmente, ela retoma alguém no texto. Então, qual é a palavra que esse que retoma na primeira linha? Vamos ver lá a primeira linha? Vamos lá. O grande perigo do jornalista que começa é o decair na presunção sociológica. E aí, pessoal, aqui nós podemos perceber que nós temos lá o pronome relativo que e ele está retomando alguém no texto. Então, eu quero que vocês descubram qual é a palavra que o pronome relativo que está se referindo a quem no texto. A quem na primeira linha, ok? E é isso aí. Bom, na questão 24, nós temos, na linha 2 e 3, o autor afirma que o jornalismo é também um pouco de sociologia. O uso da palavra também faz pressupor algum outro significado além do que está explícito no texto? E aí, nós podemos perceber, quando ele fala lá, o jornalista é também um pouco de sociologia, então dá para perceber que o jornalista não é apenas sociologia, ok? Então, quero que vocês expliquem aí
o que vocês entenderam do significado aí do também. Na questão 25, ocorre o conectivo mas que manifesta uma relação de contradição entre dois enunciados. Como se explica essa contradição? Então, nós temos aí uma conjunção mas, que ela está se manifestando aí no texto uma contradição. Então, eu quero que vocês expliquem. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou doente, mas eu fui a uma festa. Então, não é contraditório? É como se o mas ele tivesse uma relação contraditória. Então, eu quero que vocês expliquem. Por exemplo, se eu estou doente e ainda consegui ir a uma festa, então é algo contraditório aí. Na questão 26, na linha 6, ao dizer que o texto apenas racional é frio, o que pretende dizer o autor com o uso do apenas? E aí? Né? Porque se a gente perceber a palavra apenas, ela é como se ela reduzisse algo. Porque quando eu digo apenas, você acaba não abrindo um leque para que aquilo não se abrange. Ok? Então, quando você diz apenas, você está restringindo, né? Então, quero que vocês... o que o autor pretende nessa frase, quando ele diz apenas racional é frio. Na questão 27, nós temos, na linha 10, a expressão quanto mais manifesta uma relação proporcional entre dois termos, quantos são os termos dessa relação proporcional? E aí, lá na linha 10, vocês vão analisar a linha 10. E o que é proporção? Aqui está perguntando que a expressão quanto mais manifesta uma relação proporcional entre dois termos, quantos são os termos dessa relação proporcional? Então, vocês terão que achar aí na linha 10 qual é essa proporção, quais são os termos que essa proporção abrange aí na linha 10. Na linha 13, a quem se refere o lhe que ocorre em arrumou-lhe as mãos e fez-lhe um sinal? E aí? Então, vocês, é a mesma coisa do que. O que ele está se referindo a uma palavra no texto. Então, aqui que na questão 22, está perguntando o lhe, a quem o lhe está se referindo no texto. Então, pessoal, é uma questão de coesão referencial e eu tenho certeza que vocês vão descobrir aí, porque vocês já estudaram sobre isso. Na questão 29, na linha 14, está dito, rachou o seu corpo. Na linha 15, afirma-se, não era seu filho. A que termo se refere o pronome possessivo seu em cada caso? Então, nós temos também uma relação aí de coesão referencial. Então, eu quero saber o pronome possessivo seu está se referindo a quem, ok? Aí nós temos na linha 30, essa é uma atividade bem extensa, tá, pessoal? Nas linhas 15 e 16, afirma-se F descobriu isso poucos minutos antes. O pronome isso faz referência a que elemento no texto? Ok? O advérbio antes reporta a que tempo? Na palavra lides como esse, linha 16 e 17, o pronome esse, a que se refere? Então, pessoal, nós temos várias questões de coesão referencial nesse texto. São questões fáceis de vocês analisarem, ok? E o professor está aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só chamar o professor. E eu vou postar o meu vídeo sobre coesão referencial que eu gravei, que vai ajudá-los aí também nessas questões, ok? E é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula, ok? E boas férias também e um bom retorno para nós. Tchau!